Boa noite, simpáticos desportistas, amigos da bola. Lance de gol, jogada que proporciona ao torcedor a maior emoção do futebol, começando pela TV Mossoró, a nossa TV. O Jorge Luiz Alves Bezerra, ele traz para o nosso programa Paixão da Gama, a maravilhosa história do Vasco da Gama. Torcedor, confesso, do Clube Cruz Maltino, traz o boa noite para os simpáticos desportistas, amigos da bola. Boa noite, telespectadores da TV Mossoró, de Assis Linhares, Fidel Nunes, que brilhantemente faz esse programa Lance de Gol. Eu trago para todos os vascaínos essa obra que me tomou mais de 5 anos de pesquisa e o mais interessante é que é uma obra oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a peculiaridade do livro. É um plus a mais que a gente trouxe. Eu não queria simplesmente trazer um livro dentre tantos outros que já existem no cenário esportivo. Eu queria trazer algo diferente. E essa é a minha colaboração para o futebol. Essa paixão pelo time Cruz Maltino vem de qual origem? De familiares, um jogo de botão, ou você assistindo o Vasco jogar através da TV, ou ouvindo através do rádio, nas transmissões de Valdir Amaral, Jorge Cury, ou coisa parecida? A origem, por que você passou a ser torcedor do Vasco? De Assis é uma miscelânea de tudo isso, né? Desde pequeno a gente tem uma influência dos familiares, dos meus avós, dos meus pais, e naquela época a televisão não era tão difundida, nós não tínhamos futebol ao vivo para que nós pudéssemos ver, então se apaixonava-se pelas narrações esportivas do rádio. Né? Você, escutando os grandes narradores esportivos de Rio, São Paulo, você passava a gostar de uma determinada agremiação. Então, dessa forma, foi-se criando essa paixão pelo Vasco da Gama, como todos os outros torcedores de diversos clubes, notadamente os clubes do sul do país. Seu ídolo no Vasco da Gama? No Vasco nós temos o maior ídolo, né, que hoje é presidente, tem devido estar como presidente, ele tem tido muitos problemas para levar o Vasco da Gama a um patamar melhor do que está hoje, e que já esteve há 2 anos atrás, quando esteve na Série B, mas o maior ídolo vai ser Roberto Dinamite, sempre, né? Eu pergunto, Paixão da Gama, a maravilhosa história do Vasco. É o título do livro. Isso fala um todo do Expresso da Vitória, a origem do Vasco da Gama, dos ídolos, dos títulos conquistados, enfim. O livro traz em detalhes, em minuciosos detalhes, desde a sua fundação, lá em 1898, ainda no século XIX, quando 4 imigrantes portugueses fundaram o Vasco da Gama. Né? Para quê? Para o remo, daí o nome Clube de Regatas. De lá para cá, nós fazemos, ano a ano, uma narração
dos feitos esportivos e não só esportivos, como também os feitos sociais do Vasco da Gama. Muitos torcedores, inclusive os vascaínos, não conhecem a história social do Vasco, a luta contra o racismo, a construção de São Januário, que, por ser construído na década de 20, tem um histórico de engenharia muito interessante da época. E, dentre muitos outros fatos sociais, estão relatados nesse livro, inclusive a questão do Exército. O Vasco teve um centro de formação do Exército dentro de São Januário, na década de 40. O Vasco doou aviões à FEB durante a campanha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, são inúmeros fatos históricos e marcantes que tem o Vasco da Gama e que estão relatados nesse livro. O maior adversário do Vasco é mesmo o Flamengo ou você visualiza um outro? Historicamente é o Flamengo, né? Porque não só pelo futebol. A rivalidade com o Flamengo, entre Flamengo e Vasco, ele nasceu nas águas da Baía de Guanabara, né? Muitas das regatas terminavam em pancadaria, em briga, em confusão. Daí essa rivalidade. E essa rivalidade se transferiu para o futebol quando o Flamengo, Fluminense e Botafogo criaram uma liga em 1924 e excluíram o Vasco da Gama dessa liga. Impuseram ao Vasco que tirasse do elenco 12 atletas, dentre eles negros, pobres, operários, para que o Vasco pudesse se filiar a essa liga. Então, essa rivalidade não vem de hoje, já é centenária. E me explique também essa questão aí dos negros no futebol. O Vasco foi mesmo o primeiro clube a fazer esse trabalho, que é classificado como um dos maiores no futebol brasileiro? Bom, tem uma controvérsia nessa questão do primeiro clube a aceitar negros no seu elenco. Segundo as minhas pesquisas, eu pesquisei muito sobre esse assunto, o primeiro clube foi o Bangu. Bangu, do bairro Operário do Rio de Janeiro. Mas o primeiro que afrontou a federação, que se negou a se filiar a uma federação para disputar os jogos excluindo os negros, esse sim foi o Vasco da Gama. Porque o Bangu, quando pressionado para retirar os seus jogadores negros do seu elenco, ele o fez. O Vasco não, o Vasco peitou isso aí. O Bangu não enfrentou e o Vasco sim. O Vasco enfrentou e não retirou os seus atletas negros, disputou uma liga paralela à liga considerada, hipoteticamente, como oficial, que era a AMEA, né, Associação Metropolitana de Esportes Terrestres. Então o Vasco disputou uma liga paralela com os seus atletas negros, em 1924, venceu novamente o Campeonato Carioca de 1924, mesmo era um campeonato deficitário, já que a maioria dos clubes eram pequenos, humildes, inclusive o Vasco, que estava nascendo. E, dessa forma, a federação teve que aceitar o Vasco em 1925 de volta à federação principal do futebol carioca. Outra pergunta interessante para você que está em casa, que eu faço ao amigo Jorge Luiz. A vitória que lhe deu mais felicidade do Vasco da Gama até hoje e o título que você considera mais importante? O título mais importante de um clube geralmente é o maior, né? Aquele que você vislumbra como sendo o maior título que você já viu, você presenciou, você assistiu. Então, para mim, o maior título vai ser a Taça Libertadores
no ano do centenário, em 1998. Mas o título que me dá uma alegria muito grande, até pela rivalidade, é o título brasileiro de 97. Não foi disputada a final com o nosso maior rival, o Flamengo, foi contra o Palmeiras, mas a semifinal ela foi algo espetacular. Edmundo praticamente desmontou todo o time do Flamengo naquela semifinal, fazendo 3 gols, um deles, o último, foi o recorde nacional naquele ano, um recorde que já perdurava 20 anos, já que o recorde era de Reinaldo, do Atlético Mineiro, e aquilo ali deixou toda a torcida vascaína extasiada, né? Mas tem também o título da Mercosul, que foi também um título também muito especial pelo inusitado. Pela circunstância do jogo. A circunstância do jogo, perdendo por 3-0. Então você não, apesar de você ter uma paixão muito grande pelo clube, você não tem como pensar numa reversão de um jogo daquela forma, como aconteceu, e aconteceu, né? É uma coisa histórica que eu jamais vi e acredito que muito difícil veremos novamente. Olha, a respeito do que você falou há pouco, o Vasco conhece o livro. O Vasco conhece o livro Roberto Dinamite, Palavra do Presidente, meu amigo Luciano, e isso valoriza mais essa sua obra. E eu quero saber onde está a venda, você fala seu nome completo, diz onde nasceu, e fala mais aí um pouquinho aqui no nosso programa. É isso, eu gosto de sempre em roda de amigos, a gente gosta de falar que nós nascemos à beira do rio Mossoró, né? Eu sou nascido aqui na ilha de Santa Luzia, sou muito orgulhoso da minha terra, graças a Deus, gosto muito da minha cidade. E esse livro é uma forma de declarar essa paixão que eu tenho pelo Vasco, pela minha cidade, pela minha terra, porque quando eu estava em trabalho de produção do livro, muitas pessoas dizem, por que você não procura uma editora de Fortaleza, uma editora do Rio, uma editora de São Paulo? Não, eu quero fazer todos os recursos aqui em Mossoró. Procurei a Fundação Vantan Rosado, procurei as empresas que nos deram um respaldo e apoio, também são da terra, e o único diferencial de fora é exatamente o assunto do livro, é o Vasco da Gama. Por uma série de fatores, né? E o mais interessante do livro, que eu quero destacar aqui, é que nós temos a palavra do presidente, Roberto Dinamite me mandou um texto que fosse colocado no livro, e aí está. O livro é licenciado, eu tenho um contrato de licenciamento da marca Vasco da Gama, ou seja, eu posso escrever livros, não somente esse, qualquer livro que eu queira escrever, claro, com a anuência do clube, eu tenho que mandar para eles dão uma olhada e me aprovam, mas eu tenho esse licenciamento e eu estou colocando ele em algumas livrarias daqui de Mossoró. Ainda não tenho, não posso lhe passar quantas e quais são elas, mas a princípio eu estou colocando, acredito que a partir de sábado ele esteja na banca do Ademar. Que é uma referência. É uma referência aqui em Mossoró e todos vão ficar bem orgulhosos dessa obra. Isso é importante. Então, o Jorge Luiz, que é torcedor Cruz Maltino, quantas páginas tem o livro? O livro contém 640 páginas, fartamente ilustrado, muitos dados estatísticos, as campanhas vitoriosas do Vasco, todos os gols, quem fez, quando foram os dias, uma série de eventos históricos estão contados aí. Existem imagens que são raríssimas, que eu consegui com o Centro de Memórias do Vasco da Gama,
com o senhor João Ernesto, a quem eu aqui agradeço. Muitos dirigentes do Vasco me ajudaram muito nessa obra. A gente fica muito feliz por você ter vindo aqui falar do seu livro. E o torcedor Cruz Maltino que se preza vai comprar, portanto, o livro do Jorge Luiz, que é vascaíno, que agradece aqui aos vascaínos por ter feito essa propaganda para valorizar seu livro, que a gente também aprova. É isso, eu agradeço o espaço de Assis Linhares, que é um ícone da nossa crônica esportiva. Desde sempre a gente escuta de Assis Linhares no rádio, hoje na televisão. E é muito importante que nós tenhamos o respaldo dos moçoroenses para com esta obra. Eu, nas minhas pesquisas, descobri que eu sou o único torcedor de fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, que consegui publicar um livro oficial de um grande clube dessas 3 regiões. Não existe no Brasil tal feito de torcedor algum em relação a um clube esportivo de renome nacional e até internacional. Então eu quero agradecer aqui o espaço de vocês e estou à disposição de qualquer torcedor que queira saber mais sobre o livro. Pode procurar pelo nome do livro Paixão da Gama no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais disponíveis no momento, ou então pode ligar para mim, de Assis, se você me permite, 9997-6613, e eu estou à disposição. A gente também agradece a sua vinda ao nosso